Depois de sabermos o que Mike Tyson sente ao ser batido durante as lutas, que é a fisiologia da dor, agora vamos perceber o que acontece quando o Bruno Saraiva carrega aqueles pesos. Como é que acontece? Aquelas contrações, o que acontece quando o Bruno Saraiva carrega os pesos, então. Então é necessário nós sabermos um pouco acerca da contração muscular. Eu chamo Nélio Lidio Mula. Curta aí o canal Medmos Plus e subscreva. Se ainda não está subscrito, subscreva aí e assina aí o sininho de notificações. Então, nós vamos falar daquilo que é a contração muscular. Contração muscular significa que o músculo tem a função de fazer o que? Contração. Então, nós temos aqui os tipos de tecido muscular. Esse tipo de tecido muscular que nós temos aqui, temos o tecido muscular esquelético ou estriado esquelético, que esse tecido muscular, o tecido muscular esquelético, ele é voluntário, a sua ação é voluntária, depende do indivíduo neste caso. E temos o tecido estriado cardíaco, ele é de ação involuntária. Então, e temos o terceiro grupo, que é o tecido muscular liso, ou o músculo liso. Ele também é de ação involuntária. Então, vamos ver aqui o funcionamento de cada um. Então, o funcionamento do músculo liso depende do sarcômero. Esse sarcômero aqui que é o segmento da miofibrila que está entre as bandas Z, ou seja, um segmento das miofibrilas que está entre duas bandas Z ou linhas Z. Então, temos aqui também o músculo cardíaco, que esse músculo cardíaco, cujo o seu funcionamento depende do exercício funcional. Mas por que é chamado de exercício funcional? Ele é denominado exercício funcional pelo fato de apresentar algumas junções comunicantes, nesse caso as junções GAP. Essas junções comunicantes, as junções GAP, elas são permeáveis aos íons, ou seja, muito mais permeável aos íons cátion, por causa de apresentar a sua negatividade. Então, elas são impermeáveis àquilo que é os íons cloro, por exemplo, por eles serem negativos. Então, por causa da negatividade desse exercício, então aí eles não vão atravessar. O mesmo que o músculo liso. O músculo liso, ele também ele é um cincício, como já havia explicado, e ele é visceral. É visceral por quê? É visceral pelo fato dele compor muitos órgãos, como os órgãos do trato digestivo e tal. Então, continuando aí para os tipos de músculo, a origem. O músculo esquelético tem uma origem nervosa, ou seja, ela depende do sistema nervoso para que haja a contração. E geralmente dura daí dos 15 a 20 milissegundos, ou centésimo de milissegundos mesmo, tipo uma diarreia. Até mais que uma diarreia e tal. Então, temos o músculo cardíaco. O músculo cardíaco, para que haja a sua contração, ela depende da origem nervosa e por automatismo. Automatismo porque nós vamos ver durante a nossa aula que o músculo cardíaco tem um sistema de marcapasso que faz com que haja esse automatismo. E ele é um pouco demorado em relação ao músculo esquelético, pois ele dura 0,2 segundos em aurícula e dura 0,3 segundos em ventrículos. Então, por que há essa demora de 0,2 segundos em aurícula e por que há 0,3 segundos em ventrículo? É porque a aurícula e o ventrículo não podem contrair ao mesmo tempo. Por quê? Para manter o enchimento do ventrículo. Neste caso, então, a aurícula contrai, depois o ventrículo contrai. Então, falando aqui do músculo liso, o músculo liso, a sua origem é nervosa, humoral.
local. Então, temos aqui a sua origem humoral. Nós temos exemplo da epinefrina e mais outros. Então, falando do relaxamento, o relaxamento do músculo liso é muito rápido, por causa do aumento da enzima adenosina trifosfato. Então, o músculo cardíaco ele é lento, o músculo liso, o seu relaxamento é lento. Importa frisar, o músculo esquelético é rápido, o músculo cardíaco é lento, o músculo liso é lento. Então, temos aqui dois lentos, o músculo cardíaco lento, o músculo liso lento. Então, o acoplamento, ou seja, o armazenamento de cálcio, então, de que depende o cálcio. Então, o músculo esquelético, por ter um retículo sarcoplasmático muito desenvolvido, o seu acoplamento é ao nível do retículo sarcoplasmático, ou seja, retículo endoplasmático. Mas aqui, como trata-se do músculo, nós chamamos de retículo sarcoplasmático. O músculo cardíaco também possui o retículo sarcoplasmático, porém ele é pouco desenvolvido. Então, a maior quantidade do cálcio vem do líquido extracelular. E, consequentemente, no músculo liso também, nós vamos perceber que também depende do líquido extracelular para que haja a contração. Então, até aqui, para quem ainda não subscreveu ao nosso canal, clique aí no sininho de notificações para poder saber das novidades do canal e clique aí no subscrever ou inscrever. Então, vamos continuar. Então, é necessário saber a anatomia do músculo esquelético. Então, para nós sabermos como é que acontece a contração, é necessário nós sabermos aquilo que é a anatomia do músculo esquelético, assim como a fisiologia. Então, o músculo em si, ele é formado de células, essas células que são alongadas, são alongadas e são cilíndricas. Essa célula é denominada miócitos ou fibra muscular. Então, sendo célula, essa célula aí deve ter uma membrana. Então, a membrana que vai revestir a fibra ou o miócito é denominado o sarcolema. Sarcolema. E dizer que esse sarcolema ele é rico em fibrilas colágenas delgadas e polissacarídeos. Mas não só tem o sarcolema, aí nós vamos encontrar as miofibrilas com filamentos de actina e de miosina. Importa salientar que a função para que haja contração é necessário que esses filamentos estejam presentes. Na ausência dos filamentos de miosina e na ausência dos filamentos de actina, a contração não ocorre. Então, importa dizer que os filamentos de actina, eles são delgados, ou seja, são finos, e os filamentos de miosina, eles são espessos ou grossos. E o Guyton refere que os filamentos de actina estão em torno de 1500, enquanto os filamentos de miosina estão em torno de 3000. Então, continuando, vamos também ver que ao nível da fibra muscular, nós encontramos lá a unidade, como eu havia dito, que a unidade do músculo esquelético é o sarcômero, que nós temos que o sarcômero é cada segmento situado entre o disco Z ou linha Z. Então, podemos ver aqui nessa imagem, nessa primeira imagem aqui, temos aqui a fibra muscular.
Temos aqui a fibra muscular. Então, essas partes claras aqui, chama-se faixa I. Como podemos ver aqui, faixa I. Chama-se faixa I por quê? Chama-se faixa I porque a luz polarizada não muda nada. Ela é chamada de faixa I ou isotrópicas. Faixa I. I de isotrópicas. São isotrópicas à luz polarizada. Quando são incididas pela luz, não muda nada. Então, essa faixa I, ela é rica em filamentos de actina. Como podemos ver aqui, o filamento de actina. Esse aqui é o filamento de actina. Esse é o filamento de actina. E esse é o filamento de actina. Então, temos também a faixa A. A faixa A. Essa faixa A que muda a luz polarizada. Por isso que ela é denominada faixa A de anisotrópica. Significa que a sua coloração, ou seja, a sua apresentação muda a luz polarizada. Onde temos os filamentos de actina, podemos ver nessa parte escura aqui. Temos filamentos de actina e temos filamentos de miosina. Então, importa dizer que temos também os discos Z. O disco Z é esse tracejado aqui. E esse disco Z também é formado de filamentos. Temos o filamento aí, temos o nabulete, temos o cap Z e temos a actina. Mas, é só para acrescentar aí um conhecimento. Então, temos disco Z aqui e temos um disco Z aqui. Então, esse segmento aqui, entre esses dois discos Z, é denominado de sarcômero. Então, podemos ver aqui, está mais detalhado. Temos aqui o filamento de actina. Que são proteínas polimerizadas, neste caso. E temos aqui o filamento de miosina. Porém, mas nós podemos perguntar, será que esses filamentos, tanto de actina ou de miosina, eles ficam despercebidos, ou seja, eles ficam de qualquer maneira entre as bandas Z? Não! Tem uma proteína denominada titina, que é a maior proteína do corpo. Ela apresenta por aí 3 milhões do seu peso molecular. Então, essa proteína titina está ligada à extremidade do disco Z e também está ligada à extremidade do filamento de miosina. Então, essa titina é que nem uma mola. Essa titina faz com que, já que ela é muito flexível, faz com que durante a contração, ou seja, quando os discos Z aproximam, ela faz com que haja uma flexibilidade dessa aproximação. Então, é necessário nós percebermos que aqui temos a titina, que é muito importante, essa proteína, para a flexibilidade dos filamentos de actina e miosina. Como eu havia dito, que aqui, ao nível de disco Z, também temos filamentos, só que esses filamentos são diferentes daquilo ali, do filamento de actina e miosina. Porque aqui nós encontramos filamentos aqui como o nabulete, cap Z e actina, mas não é tão importante para agora neste caso. Então, não sei, já estamos percebidos. Se ainda não subscreveu ao canal, subscreva aí e vai gostar do conteúdo que aqui será aprendido. Então, como nós já havíamos falado das miofibrilas, entre as miofibrilas existe aí um líquido. Esse líquido intracelular denominado sarcoplasma. Sarcoplasma. Então, esse líquido, ele é rico em íons potássio, magnésio, fosfato, além de múltiplas enzimas proteicas.
como vamos ver a posteriormente essas enzimas que serão detalhadas aqui. Mas não só esse líquido que está entre miofibrilas é rico em potássio, magnésio, fosfatos e outras enzimas. É rico também lá no líquido. Há mitocôndrias. Essas mitocôndrias que são responsáveis pelo fornecimento da energia em forma de ATP ou adenosina trifosfato. E também no líquido nós temos o retículo sarcoplasmático. Mas qual é a função desse retículo sarcoplasmático? A função do retículo sarcoplasmático é ele vai ter a função do armazenamento, liberação aí pelos receptores de reanodina, que vamos ver posteriormente, e a recaptação de cálcio pela bomba de cálcio. Então, nós podemos ver aqui nessa imagem, aqui estão as mitocôndrias, estão aqui as mitocôndrias, são as miofibrilas, o sarcolema, que nós dissemos que é a membrana celular ou membrana plasmática da fibra muscular. E temos aqui o núcleo, e temos aqui o sarcoplasma. Tá vendo? Olha, aqui temos a miofibrila, temos a miofibrila. Então, entre as miofibrilas, o líquido que aqui circula é denominado sarcoplasma. E podemos ver aqui nesse líquido, as mitocôndrias estão aqui no líquido. Estão aqui no líquido. Então, é necessário que nós, para que compreendamos a contração, é necessário que nós revisamos esses componentes anatômicos. Então, aqui detalhar um pouco do mecanismo geral da contração muscular, neste caso no músculo esquelético. Então, o que acontece? Há um potencial de membrana, ou seja, a membrana está em repouso. A membrana está em repouso. Aí não há potencial de ação. Então, quando há um determinado potencial de ação, significa que haverá um influxo dos íons sódio para dentro e o influxo dos íons potássio para fora. Ou seja, o fluxo é para fora e o fluxo é para dentro. E assim vai fazer com que haja o potencial de ação. Então, como dizia, o acoplamento de cálcio ocorre ao nível do retículo sarcoplasmático. Ok? Podemos já ver aqui o acoplamento. Então, nós temos o cálcio em volta de 1 milimol. O cálcio em volta de 1 milimol. Então, este cálcio, ela vai conjugar-se à troponina C. E ao conjugar-se à troponina C, o que vai acontecer? Vai mudar a conformação do complexo troponina-tropomiosina. E assim vai ativar a actina. Então, os locais que eram fechados pela tropomiosina, pela ligação da troponina ao cálcio, essa conformação vai mudar. Então, os locais ativos da actina vão estar abertos para que haja uma conjugação da actina e da miosina e a contração ocorra. Então, vamos entender, vamos ver o que acontece assim. Então, nós temos aqui essa imagem, embora ela seja arcaica e tal, mas foi desenhada com gosto e tal. Então, se o som estiver bom, comenta aí, nós estaremos a ver os vossos comentários, de modo a ver qual é a dinâmica do nosso debate. Então, nós devemos entender um pouco sobre a secreção da acetilcolina, para depois juntarmos todo esse processo de contração. Então, houve um determinado estímulo, ou seja, o potencial da ação. Houve um determinado estímulo,
esse estímulo. Ou seja, antes nós devemos entender que aqui estamos perante a um neurônio, estamos perante a um neurônio, ou a fibra, ou o motoneurônio, e aqui estamos esperando a fibra muscular. Então, o que acontece a nível do neurônio? O neurônio vem com determinado estímulo, há um potencial de ação que ocorre. Esse potencial de ação, quando ocorre, vai ativar os canais de cálcio. Esses canais de cálcio dependentes de voltagem. Então, haverá um influxo de cálcio para o interior do neurônio, ou seja, para o líquido intracelular. Então, esse cálcio que vai para o líquido intracelular vai conjugar-se com a enzima quinase, dependendo da calmodulina. Vai ativar essa enzima, que encontra-se ao nível intracelular, neste caso. Vai ativar essa enzima quinase, dependendo da calmodulina. Ativando essa enzima quinase, dependendo de calmodulina, essa enzima quinase, dependendo da calmodulina, vai fosforilar a sinapsina. Essa sinapsina que é responsável pela ligação do citoesqueleto das vesículas que contém a acetilcolina. Então, quando é quebrada essa sinapsina aqui, as vesículas vão ficar dispersas. E as vesículas, por ficarem dispersas, a sua tendência é de juntarem ao citoesqueleto da motoneurona, ou seja, da membrana aqui. E pelo processo de exocitose, como explicou o colega Elton na sua aula de sinapse, haverá uma exocitose da acetilcolina. Mas o que acontece quando a acetilcolina está aqui no espaço sináptico? Esse espaço aqui é denominado espaço sináptico. É denominado de espaço sináptico. Então, o que acontece? Essa acetilcolina tem um alvo, que são os receptores de acetilcolina. Tem um receptor de acetilcolina. Então, essa acetilcolina chega aqui no receptor de acetilcolina, liga-se, fala-se aí de dois acetilcolina para cada receptor. Então, quando a acetilcolina liga-se aqui ao nível do receptor, há mudança de conformação desse receptor. Quando há mudança de conformação desse receptor, haverá um influxo, de íons sódio. Haverá um influxo de íons sódio para o interior, neste caso, da fibra muscular, ou seja, do músculo, exatamente. Então, o que vai acontecer se houver esse influxo dos íons sódios para dentro da fibra muscular? Haverá despolarização desta fibra. Então, será que essa acetilcolina que ligou-se aos receptores da acetilcolina fica aí de vez? Não. Essa acetilcolina, essas unidades da acetilcolina, outras, elas são retiradas do espaço sináptico pela enzima acetilcolinesterase, essa aqui que eu detalhei aqui, e outras unidades da acetilcolina, elas saem por aí. E não há uma determinada explicação para onde é que eles vão. Então, depois que houve o fluxo de sódio pela mudança de conformação do receptor de acetilcolina, o que vai acontecer? Há um determinado potencial de ação, esse potencial de ação que vai ocorrer a nível da fibra muscular. Então, ocorrendo esse potencial de ação, vai estimular aquilo que são os receptores de
hidropiridina. Estimulando esses receptores de hidropiridina, vão fazer com que haja liberação dos íons cálcios que são armazenados ao nível do retículo sarcoplasmático para conjugar com a troponina. Não sei se aqui entendemos. Então, há um potencial de ação e esse potencial de ação vai fazer com que os receptores de hidropiridina sejam que façam com que haja uma liberação de cálcio. Podemos ver aqui esse receptor de hidropiridina. Então, temos aqui o canal, temos aqui o canal de liberação de cálcio que é puxado para o receptor de hidropiridina, de modo a fazer com que os íons cálcios saiam do retículo sarcoplasmático e sejam disponíveis a nível do sarcoplasma. Então, quando não há um determinado potencial de ação, neste caso, quando há uma repolarização, os canais de liberação de cálcio, eles estão fechados. Estes canais de liberação de cálcio são denominados canais de liberação de cálcio ou canais de rianodina. Então, também, além disso, durante a repolarização, o que acontece? Dentro do retículo sarcoplasmático há uma enzima denominada calcequestrina. Calcequestrina significa que essa enzima vai fazer com que haja um sequestro, sequestro dos íons cálcios para o interior. Isso na repolarização. Então, nós podemos ver aqui que temos aqui o sarcolema. Temos aqui o sarcolema. Então, no sarcolema há determinadas invaginações em forma de túbulos. Essa invaginação em forma de túbulos é denominado túbulo T. E esse túbulo T, nas suas extremidades, encontramos as cisternas terminais. Essas cisternas terminais que armazenam o cálcio. Temos aqui uma cisterna terminal e temos aqui uma cisterna terminal. Então, para que nós entendamos de facto o processo de contração, é necessário que nós conheçamos as características moleculares dos filamentos contráteis. Quais são esses filamentos contráteis? Os filamentos contráteis, nós temos a miosina e a actina. Então, aqui nós vamos detalhar muito mais os filamentos de actina. Então, para que haja um filamento, é necessário que haja uma composição de múltiplas moléculas de miosina. Para que haja o filamento de miosina, é necessário que haja a múltipla composição das moléculas de miosina. Então, mas como é que acontece a destruição de um filamento de miosina para que tenhamos as moléculas de miosina? Fala-se aí da tripsina, que ela degrada a miosina para moléculas de miosina. Então, essa molécula de miosina vai apresentar 6 cadeias. 6 cadeias. Nós teremos dessas 6 cadeias, 6 cadeias. Então, dessas 6 cadeias, nós teremos 2 pesadas e 4 leves. Mas como é que acontece? Nós temos aqui duas moléculas de miosina, ou seja, duas moléculas de cadeias pesadas de miosina que espiralam-se, ou seja, espiralam formando uma hélice. Espiralam até aqui, elas começam a espiralar, espiralam. Então, elas formando duas cadeias, como uma cadeia está aqui, outra cadeia está aqui. Então, na extremidade, cada cadeia pesada, podemos ver aqui essa cadeia pesada e essa cadeia pesada. Cada extremidade da cadeia pesada vai espiralando, formando uma hélice e formando aí a cabeça da
miosina. Podemos ver aqui, cabeça de miosina. Então, podemos perguntar, Nélio, onde é que estão essas 4 cadeias lá? As 4 cadeias leves estarão entre a cabeça de miosina. Então, para cada cabeça de miosina, encontraremos lá 2 cadeias leves. Tá aqui uma cadeia leve, nessa cabeça uma cadeia leve e uma cadeia leve. Então, importa referir que essa cabeça de miosina, ela tem uma ação enzimática que possui a enzima adenosina trifosfatase, que vai degradar o ATP em ADP e um fosfato. Então, podemos ver aqui, como nós dizíamos, temos aqui a cauda ou haste da miosina e temos aqui a cabeça de miosina. Então, podemos ver aqui na imagem B, aqui nós temos o filamento de miosina geral. Esse é o filamento de miosina geral. Então, nós aqui podemos ver o corpo da miosina. Como é que é formado o corpo? O corpo é formado pela essa junção do haste. Temos aqui molécula de miosina, várias moléculas de miosina. Temos já várias moléculas de miosina. Então, a junção dessas moléculas de miosina formaram aqui o corpo de miosina até atingir, ou seja, para formar o filamento de miosina. Então, nós podemos ver aqui as dobradiças. Essas dobradiças, elas são móveis, é que mantém a mobilidade da molécula de miosina. E podemos ver aqui as pontes cruzadas. Essas pontes cruzadas são muito importantes, pois são elas que participam aí na contração. Então, essa ponte cruzada é formada pela cabeça da molécula de miosina e pelo braço. Aqui nessa parte aqui nós temos o braço miosina, porque a cauda ou haste foi ligada aqui a várias moléculas formando o corpo. Então, agora acabamos de falar do filamento de miosina. Então importa aqui falarmos do filamento de actina. Que esse filamento de actina é composto por actina, tropomiosina e troponina. Então, também do mesmo jeito que acontece na molécula de miosina, o filamento de actina, ela terá um filamento duplo, como podemos ver aqui na imagem, duplo, e 2 moléculas de actina F-proteína ou proteína F-actina. Então, aqui há um entrelaçamento, ou seja, elas vão formar, vão espiralando-se, vão espiralando. Quando espiralam, elas vão formar um filamento duplo. E esse filamento duplo é composto pela actina F. Essa actina F, como podemos ver aqui. Porém, cada molécula de actina F, ela está conjugada à actina G, ou seja, que são os locais ativos. São os locais ativos. Esses locais ativos da actina G, fala-se que eles são, fala-se que aí há a presença da molécula de ADP. Então, nós temos que o filamento de actina também é composto pela tropomiosina e a troponina. Então, nós podemos ver aqui a tropomiosina, como é mostrado aqui. Então, essa tropomiosina aqui, ela vai estar aderida a esses locais ativos aqui. Ela vai estar aderida
aos locais ativos. Então ela vai funcionar como uma manta. Então nós temos aqui os locais ativos. Então a tropomiosina ela vai fechar o que? Vai fechar esses locais ativos de modo que a miosina não possa se ligar e assim ocorra a contração. Então nós vamos supor essa actina F aqui sou eu. Sou eu quando estou a dormir. Então esses locais ativos aqui é a minha pele neste caso. Vamos supor isso. Então, suponhamos que nesse dia esteja a fazer muito frio. Então, se nesse dia esteja a fazer muito frio, é claro que eu vou precisar de manta. De manta. Então, essa manta aqui, de modo a me cobrir para que eu não sinta muito frio, é a tropomiosina. Não sei se o exemplo aí pode ajudar ou não. Então, essa tropomiosina aqui, em condições de repouso, ela encontra-se aderida à actina F ou actina G, que são os locais ativos. Então, nós temos aqui o complexo troponina. Chama-se complexo troponina porque ela é formada de 3 segmentos. Temos a troponina I. Essa troponina I que tem afinidade à molécula da actina F. E a troponina T que tem afinidade à tropomiosina. Essa tropomiosina que tem afinidade à tropomiosina. E temos a troponina C que tem afinidade com os íons cálcio. Então, o que acontece? O cálcio vem se ligar à troponina C. Ao ligar a troponina C, muda a conformação da troponina T. E já que essa troponina T tem afinidade com a tropomiosina, vai puxar a manta, como eu disse, ou seja, a tropomiosina, e os locais ativos, os locais ativos terão expostos para ir para a ligação da miosina. Então, continuando, para quem ainda não subscreveu ao canal, que subscreva e ative o sininho de notificação para que esteja a par de todos os conteúdos que aqui serão apresentados neste caso. Então, nós temos uma teoria denominada teoria de ir para diante ou denominada walk along da contração. Então, nós aqui temos o filamento. Temos o filamento da actina e estes aqui são os locais ativos do filamento de actina. E aqui temos o filamento de miosina. E aqui temos a molécula de miosina e aqui temos a molécula de miosina. Então, o que acontece na teoria de ir para diante? A teoria de ir para diante, o que acontece? Aqui nós temos a molécula de miosina. Essa molécula de miosina, ao se ligar aos locais ativos, esse local, pelo movimento de força, esse local ativo estará disponível para outra cabeça de miosina. E assim acontece a aproximação entre os discos Z, que falei nos outros slides. Então, o que acontece? Essa molécula liga-se aqui a esse local ativo, porém puxa o local ativo que já conjugou com outra molécula e sucessivamente puxa aqui, esse conjuga aqui, e assim puxa aqui por movimento de força. Então, há uma determinada força. Então, ele puxa o local, o filamento da actina para a ligação do local ativo, e aí vem sucessivamente o outro local ativo, puxa e assim em diante. Mas esse movimento de força aqui não acontece assim. Para que haja esse movimento de força, eu disse que a cabeça de miosina ela tem uma determinada enzima aí, denominada enzima adenosina trifosfatase. Então, depende da energia, depende do ATP para que haja esse movimento de força. Então, é necessário que nós vejamos num cômito geral do que acontece. Como eu dizia lá,
há um determinado potencial de ação, significa que o interior da célula vai ser positivo, o exterior da célula vai ser negativo. Quando isso acontece, há estímulo de quando há a passagem de um potencial de ação, haverá estímulo dos receptores de hidropiridina que vão fazer com que haja a liberação dos canais de cálcio. Então esse cálcio aqui vai ser liberado para o sarcoplasma, e ao ser liberado para o sarcoplasma, o que vai acontecer? Esse cálcio vai conjugar-se com a troponina C, aqui não está descrito troponina C, mas a troponina C, e ao ligar-se à troponina C, nós podemos ver que a troponina, essa troponina está intimamente ligada com a tropomiosina. Então a troponina que está intimamente ligada com a tropomiosina, qual é? É a troponina T. Então, ao se ligar esse cálcio à troponina, vai mudar de conformação da tropomiosina, fazendo com que os locais ativos sejam expostos. Assim, pela ajuda da ATP, haverá aí uma atração entre os locais ativos e a cabeça da miosina, e assim acontece a contração. Como podemos ver aqui, aquilo que eu já detalhava. Então, só para uma integração, os filamentos de actina e miosina têm grande afinidade, como de filamento de actina e miosina. O complexo troponina-tropomiosina bloqueia o sítio de união da miosina e actina. Como eu disse, a tropomiosina funciona como uma manta, vai bloquear os sítios ativos do filamento da actina. Então, ao chegar o potencial de ação lá na fibra, libera cálcio do retículo sarcoplasmático, como podemos ver aqui, e os íons se ligam à troponina C e provocam uma mudança conformacional. Então, aí acontece todo o processo de contração. Então, depois de nós vermos aquilo que é a contração, ou seja, os mecanismos, as características e tal dos filamentos da actina e miosina na contração esquelética, nós aqui vamos falar da contração do músculo liso. Falamos aí do esquelético, agora vamos falar daí do músculo liso. Para quem não entendeu, ou seja, para quem não percebeu a fundo como é que isso acontece, pode deixar aí o seu comentário, que nós estaremos a dispor para responder aquilo que é a sua inquietação. Porém, já que estamos aqui para todos aprender, então vamos aprender juntos. Será um aprendizado mútuo. Então, importa referir que também o músculo liso contrai. Também o músculo liso contrai. Mas que músculo liso é esse? O músculo liso esse é aquele que vai formar a parede dos vasos, dos vasos sanguíneos. Então, para dizer que o músculo liso é muito importante. Então, existem vários tipos de músculo liso, porém os mais descritos são dois. Temos aqui o músculo liso, o músculo liso multi-unitário e o músculo liso unitário. Então, qual a diferença entre o músculo liso unitário e o músculo liso, entre o músculo liso multi-unitário, e o músculo liso, entre o músculo liso multi-unitário e o músculo liso unitário? Então, o músculo liso unitário, ele está separado, as suas fibras estão separadas, como podemos ver aqui, fibras estão separadas, é um determinado espaçamento aqui, são fibras separadas, essas fibras são discretas. Enquanto que a fibra, ou seja, quando o músculo liso unitário, as suas fibras estão em massa,
São fibras únicas. Para dizer que o músculo liso multiunitário, a contração é independente. Então, se eu contraio esta fibra aqui, essas outras fibras aqui não vão contrair. Então, a contração é independente. Enquanto no músculo liso unitário, a contração é dependente. Então, eu contraio essa parte aqui. Então, toda a fibra vai ser contraída por causa da presença de algumas junções. Essas junções que são denominadas junções gap. Então, podemos ver aqui. Então, o músculo liso contém também os filamentos de actina e miosina, igual ao que acontece no músculo esquelético. Os íons cálcios que participam na contração do músculo esquelético também participam para a contração do músculo liso. E o trifosfato da adenosina, neste caso ATP, também depende do ATP. Porém, aqui nós vamos ver que há uma diferença. Nós já falamos que os filamentos da actina estão ancorados aos discos Z ou linhas Z. Porém, aqui no músculo liso, os filamentos da actina e miosina não estão ancorados aos discos Z. Aqui nós não temos discos Z. Aqui temos um componente similar ao disco Z, denominados corpos densos. Podemos ver aqui o corpo denso. Aqui temos o corpo denso. E importa salientar que nós temos que os filamentos da actina lá no músculo esquelético, eles são espessos. Sim, aqui também são espessos. E eles são delgados. Desculpa, eles são delgados, aqui são delgados. E nós temos que os filamentos de miosina, eles são espessos. E aqui também são espessos. Porém, aqui no músculo liso, os filamentos de miosina, eles estão em maior... os filamentos da actina, eles estão em maior quantidade, diferentemente dos filamentos de miosina. Isso que acontece no músculo esquelético. Então, algumas diferenças e semelhanças aqui nós podemos encontrar. Como dizia, o músculo liso contém filamentos de actina e miosina. E também participam os íons cálcios, trifosfato da adenosina, que esse trifosfato da adenosina é degradado em ADP, ou difosfato de adenosina, para fornecer energia para a contração, nesse caso que é o fosfato. Então, dizer que o músculo liso não contém o complexo troponina-tropomesina, mas sim contém a calmodulina. Então, para dizer que o cálcio aqui no músculo liso não vai ligar-se à troponina, não. Vai ligar-se à calmodulina, que essa é denominada proteína reguladora. Então, também o músculo liso não possui a banda Z ou disco Z ou linha Z, mas sim possui os corpos densos. Os corpos densos são esses aqui. Então, a polarização aqui é lateral. Por quê? A polarização é lateral. O que acontece? Vamos perceber lá durante a contração, isso de polarização lateral. Então, como dizia, a proteína reguladora é a calmodulina. Essa calmodulina que é similar à troponina. Então, a contração aqui, músculo liso, ela é tônica e prolongada. Mas por que a contração aqui no músculo liso é tônica e prolongada? É tônica e prolongada pela diminuição da atividade atepásica da cabeça de miosina. Então, a adenosina trifosfatase aqui, ela tem uma atividade diminuída. Por isso que a contração é tônica e prolongada. Esse é um dos motivos. Importa referenciar aqui. Então, como é que acontece essa contração? Como nós já falamos das características, não adianta repetir aqui. Aqui vamos direto à contração. Então, nós dissemos que no músculo liso, o cálcio depende do líquido extracelular. Então, o que vai acontecer? Haverá um potencial de ação
e vai abrir os canais de cálcio, ou seja, os canais T, os canais de cálcio T. Esses canais de cálcio T, esses canais de cálcio T, o que vão fazer? Vão fazer com que a concentração, ao abrirem, o cálcio vai sair do líquido extracelular para o líquido intracelular. E esse cálcio, ao estiver no líquido extracelular, também vai fazer com que haja estimulação dos canais de liberação de cálcio ou canais de Ryanodine, que vão também liberar o cálcio ao nível do retículo sarcoplasmático. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer se há um bloqueio desse canal de cálcio? O que vai acontecer se houver um bloqueio desse canal de cálcio é que a quantidade de cálcio que estará disponível para a contração será menor, porque eu disse lá atrás que o retículo sarcoplasmático do músculo liso, ele é um pouco ou seja, está pouco desenvolvido em relação ao músculo esquelético. Então, isso significa que a maior quantidade dos íons cálcios necessários para a contração no músculo liso depende do líquido extracelular. Então, aqui temos os íons cálcios. Esse é um cálcio. O que vai fazer? Vai juntar-se à calmodulina. Essa calmodulina, que é a proteína reguladora, ela encontra-se aqui ao nível do sarcoplasma, pairando. Então, quando há uma junção do cálcio e a calmodulina, haverá formação do complexo calmodulina, que esse complexo calmodulina se une à miosina e ativa a enzima quinase. Essa enzima aqui, quinase, que encontra-se inativa ao nível do sarcoplasma, pela união do complexo calmodulina-cálcio, haverá ativação dessa enzima miosina quinase. E essa enzima miosina quinase vai dar um fosfato. Vai dar um fosfato para a molécula de ADP, para que haja energia para a contração. Então, se deu um fosfato à molécula de ADP, vai formar aqui o ATP. E essa cabeça de miosina encontra-se assim fosforilada, neste caso. Fosforilada. Quando estiver fosforilada, essa cabeça de miosina, com a interação da cabeça de miosina e actina, ocorre a contração. Então, vamos ver aqui o que acontece durante o relaxamento. Importa referenciar que aquela imagem lá trata-se da regulação da contração. Então, o que acontece durante o relaxamento? Durante o relaxamento, há uma enzima muito importante, denominada enzima miosina fosfatase. Miosina fosfatase, que está localizada nos líquidos da célula muscular lisa e que cliva o fosfato da cabeça leve reguladora. Essa cabeça de miosina, neste caso, vai clivar o fosfato, não, vai retirar o fosfato, e aí o fosfato vai continuar sendo vai retirar o fosfato na molécula da ATP, formando assim o ADP. Formando o ADP, significa que esse complexo calmodulina-cálcio vai ser desfeito e a calmodulina vai ficar no seu local habitual, que é o sarcoplasma, sem nenhuma ligação. E este cálcio que entrou vai ser retirado na presença da ATP para o líquido extracelular. Então, depois de nós falarmos da contração do músculo liso, importa referenciar que agora vamos falar da contração do músculo cardíaco.
Então, importa dizer que aqui não é o que não é o total que está no livro de Guyton. Para mais aperfeiçoamento pode ler o livro de Guyton ou pode pôr a sua dúvida aí nos comentários para nós vermos se estamos a andar no mesmo caminho ou não. Então, o som está bom aí? Yeah. Se o som não estiver bom, põe aí no comentário que nós vamos ver como é que a gestão do som aqui e tal. Então, como última fase, importa referenciar acerca da contração do músculo cardíaco. Estamos a falar de coração. Então, vamos ver aqui as generalidades do coração. O coração é composto por 3 tipos de músculo. Lá no músculo liso nós vimos 2 tipos. Vimos o quê? O unitário e o multiunitário. Vimos o unitário e o músculo unitário. Importa dizer que aqui no músculo cardíaco nós vamos encontrar 3 tipos de músculo. Temos o músculo atrial, aquele que banha os átrios, e o músculo ventricular, aquele que banha o ventrículo. Porém, nós temos que o coração tem a sua função, tem uma contração autônoma, ou seja, tem automatismo neste caso. Então, temos a presença de fibras especializadas. Essas fibras são excitadoras e condutoras. Então, as fibras cardíacas, elas são ramificadas, como podemos ver aqui na imagem. Elas são ramificadas e elas são longas. Então, elas são ramificadas e elas são longas. Porém, elas juntam-se. Como podemos ver aqui. Esse entrelaçado aqui não é banda Z. Aqui nós não temos banda Z ou disco Z. Aqui nós vamos ter aqui as junções gap. Essas junções gap. Aqui nessas junções gap, nós vamos ter uma junção mecânica e uma junção química. Então, a junção mecânica aqui acontece por causa da presença dos desmossomos e a junção química acontece por causa da presença das junções GAPs em si. Então, o coração, na verdade, ele é composto por 2 silícios. Por que é chamado de silício? Por causa da presença de junções GAP ou junções comunicantes. Essas que são permeáveis a íons cálcio, potássio, sódio. Então temos silício atrial. Silício atrial, podemos ver aqui o silício atrial. E temos silício ventricular. Então, os átrios, importa referenciar que os átrios, esses átrios aqui, são separados dos ventrículos, são separados por tecido fibroso que circunda as válvulas atrioventricular. Por isso que, quando há contração, ou seja, quando há um estímulo na parede dos átrios, esse estímulo não passa para os ventrículos por causa da presença do tecido fibroso que circunda as válvulas atrioventriculares. Então, só para apimentar as coisas, só para entender as coisas, pois um dia isso vamos precisar para entender o mecanismo de alguns fármacos, como diazem, verapamil e tal. Então, nós devemos aqui entender as fases do potencial de ação. Nós temos da fase 0 até a fase 4. Então, a fase 4 é a fase de repolarização. É a fase da repolarização. E a fase 0, como podemos ver aqui na imagem, é a fase da despolarização. Mas como é que acontece essa despolarização? A despolarização acontece pela abertura. Abertura dos canais sódio. Acontece pela abertura dos canais sódio, onde haverá um influxo de sódio para o interior da célula, mantendo assim a célula menos negativa.
Então, podemos ver aqui que a célula parte de uns menos 90 para mais 20. Então, e temos também a fase de despolarização inicial. O que acontece nessa fase de despolarização inicial? Essa fase de despolarização inicial, que está apresentado aqui, os canais rápidos, esses canais que estavam abertos de sódio, eles fecham, quando chega aqui, fecham. Porém, há esse declínio, por quê? Porque os canais rápidos de potássio, os canais rápidos, fecham, abrem, e quando chegam aqui, eles fecham. Quando fecham os canais de cálcio, haverá uma abertura dos canais de cálcio. Quando abrem esses canais de cálcio, os canais de potássio rápidos encerram. Quando encerram, há um determinado influxo do cálcio para dentro da célula. Então, o que acontece na fase 3? Há uma polarização rápida, um cubo. Essa polarização rápida significa que os canais cálcio eles vão encerrar, encerram os canais cálcio, vão encerrar, e os canais lentos de potássio é que abrem. Por isso que há essa curva aqui. Os canais lentos de potássio, não significa que o potássio está a voltar do líquido extracelular para o líquido intracelular para manter assim a negatividade da membrana. Então, nós podemos perceber que no músculo cardíaco o potencial de ação é muito prolongado. É muito prolongado. E dizem que pode levar horas. Pode levar horas. Então, por que o potencial de ação é prolongado no músculo cardíaco e há platô? Há platô e há um potencial de ação prolongado por causa da presença de canais, não só de canais sódios ativados por voltagem como nos outros músculos, mas sim pela presença de canais de cálcios lentos, que também são referidos como canais sódio-cálcio. E também nós percebemos lá que os íons potássios, eles têm a maior quantidade no músculo esquelético e no músculo liso também numa quantidade média. Porém, aqui no músculo cardíaco, os íons potássios estão diminuídos. Por isso que a repolarização ela é muito lenta e assim acaba formando o platô. Então, como um mecanismo geral, o mesmo processo que acontece no músculo esquelético, aqui no músculo cardíaco também acontece o mesmo. Porém, o músculo esquelético depende do retículo sarcoplasmático para o acoplamento de cálcio, mas aqui no músculo cardíaco ele depende do líquido extracelular na sua maioria e também do retículo sarcoplasmático. Então, há um determinado potencial de ação, e quando há esse potencial de ação, haverá um influxo de cálcio, e esse influxo de cálcio fará com que haja uma liberação do cálcio, pelo retículo sarcoplasmático, e essa descarga de cálcio que houve aqui ligar-se-á à troponina C. Importa revisar aqui. Aqui no músculo cardíaco também existe troponina C, tropomiosina, troponina I, troponina T. Então, tudo aqui, a partir daqui, tudo é similar ao que acontece no músculo esquelético. Porém, a dependência de cálcio é que é diferente. Então, o que acontece no relaxamento? Para que os íons cálcio, esses íons cálcio que ligam-se à troponina, eles são recapitulados pela sequestrina ou pela bomba de cálcio, que vai fazer com que haja retirada do cálcio da troponina C para dentro do retículo sarcoplasmático, de modo que
seja armazenado. Então, o outro cálcio, quando sai daqui, ela deve voltar para o líquido extracelular. Pois ela entrou aqui, então ela deve voltar para o sarcoplasmado. Então, o que acontece? Aqui nós temos um trocador de contratransporte ou bomba de cálcio sódio, que vai transportar um cálcio e 2 sódio. Então, haverá a saída, durante a repolarização, neste caso, haverá a saída de um cálcio e a entrada de 2 sódio. E esse sódio que entrou pela bomba de sódio cálcio vai sair pela bomba de sódio potássio, onde vão sair 3 sódios e vão entrar 2 potássio. Isso com a ajuda de ATP. Então, chegar aqui, dou o fim da minha apresentação. Aqui é o Nélio Mula. Então, vamos continuar aqui com o tema de termorregulação. Muito obrigado. Até a próxima. Espero que estejam atentos para o próximo vídeo neste canal. Para quem ainda não subscreveu, subscreva aí. Para quem não ativou o sininho de notificações, que ative aí. Muito obrigado.